Estamos aqui na biblioteca da Academia Militar, um sítio que indiretamente e inconscientemente levou-me ao Sporting. Ajudou muito na minha vida do que sou hoje, enquanto presidente, enquanto homem também. Frederico Varandas, 44 anos, estou como sou, no alta definição. Sempre pelo lado do meu avô, do pai do meu pai. Um verdadeiro leão. Sócio do Sporting desde sempre. Fiz-me sócio quando nasci. Depois entrei na ginástica aos 3 anos, mas o que eu gostava era de futebol. Mas não, eu levei com a ginástica há muitos anos. Depois levei com a natação. Mas esse lado foi o lado do Sporting, foi o lado emotivo. Foi o lado onde eu aprendi a ir ao futebol pequenino. Íamos 3 horas antes, aos jogos dos Júniores primeiro, no antigo estádio, íamos ver os Júniores, depois íamos a equipa a entrar. Aquilo era um ritual, aquilo era um dia de preparação para aquilo. Viva o Sporting! Depois ia para a ginástica do Sporting, via para o antigo campo e via a equipa de futebol principal a treinar no relvado principal. Miúdos da ginástica, do ténis de mesa, íamos ali para a bancada e víamos os treinos. O atletismo a correr, eram outros tempos. E essa parte criou em mim sempre a parte de paixão de futebol, do Sporting. Sabe porque é que é do Sporting? Ou é algo de inexplicável? Uma pessoa que entende o Sporting, é claro, a razão é por si autoexplicativa. Eu costumo dizer, por brincadeira, que muitas vezes quem não é do Sporting foi porque quem os educou não ligava ao futebol. Acontece, mas isso acontece com os meus amigos. Eu tenho 2, acontecendo isso. A pessoa que nos educa se liga ao futebol, sou do Sporting. Certo, não... Se não passa, a vitória será nossa. E no estádio em miúdo já vibrava muito? Já se exaltava muito ou não? Eu já estou a ficar velho que dia. Sou do tempo onde Benfica Sporting, não havia televisão, era no rádio. E era uma coisa que eu tive desde pequeno, na altura, depois aprendi a controlar, quando tinha ansiedade, dava-me vómitos. E então, dia de jogos a sério, para eu não vomitar, não me comia. E a minha mãe já sabia. E depois, muitas vezes isso prolongava-se, porque muitas vezes o resultado não era assim tão espetacular, o resultado do jogo, então ficava. Chegou a partir umas mesas, acho eu, não é? Sim, em algumas discussões mais acesas. Mais acesas. Já cheguei também a expulsar pessoas de casa. Sério? Pessoas meus amigos. Houve um erro que eu cometia, à altura achei que queria ser um bocadinho mais diplomático, deixava ver, por exemplo, o jogo, acho que era Guimarães-Benfica. Estava a apanhar lá o jogo. Pois pronto. Mais um comentário, menos comentário. Sai. Força Sporting, ale, ale. Existe o Frederico Varandas, presidente do Sporting. E eu entendo qual deve ser o papel do presidente do Sporting, do ponto de vista institucional. E é assim que eu sou e é assim que eu vou ser. E muitas vezes estamos em penaltis e não mexo. Ali não é o Frederico Varandas, é o presidente do Sporting. No final do jogo, um beijinho ao outro, não é? Pode... Uma equipa fantástica. Houve agora um caso bem recente, onde saiu cá para fora uma comunicação minha, não institucional, onde eu utilizei um termo, vamos arrebentar com eles. E esse é o Frederico Varandas, presidente, dentro de portas, que não é o Frederico Varandas que está na tribuna. Claro que muita gente ficou ofendida. Pronto, são pessoas que não têm cultura desportiva, ou são desonestos intelectualmente, sobretudo, porque não percebem o que é o conceito de falar para dentro ou para fora. Nunca ninguém me viu, nem nunca ninguém vai ver a criticar um jogador publicamente. Mas várias vezes ao longo do ano falo com os jogadores a criticá-lo para não ter aquele comportamento, para não fazer aquilo, para não insultar aquele senhor. E isso, da mesma maneira que faço internamente, também o faço para motivar internamente os meus soldados. Sua esposa escreveu no dia da vitória, orgulhosa. Ela nesse dia não deve ter ficado tão orgulhosa da maneira como eu cheguei a casa. Do que eu alcancei, sim. Do que eu consegui. Agora, da maneira como cheguei, talvez não. É óbvio e eu sinto que a minha mulher admira o que a minha equipa alcançou. Claro que sim. E isso, obviamente, orgulha-me, não é? Sentir que a pessoa que está ao meu lado tem orgulho em nós. Eu tenho orgulho nela. Eu tenho uma mentalidade de desportista, mas desportista daqueles que sofrem. Levantava-se às 6 da manhã, fazia 1h30 de natação, depois trabalhava como eu, um trabalho normal numa empresa, e depois ainda ia fazer 1h30 de natação ou de bicicleta, depois ia chegar a casa às 8 da noite, adormecia às 9, às 5 da manhã de pé outra vez, e nunca se meteu a parte do futebol, não gosto. Mas quando estávamos agora na pré-época, há um ano, e ela ouve ao telefone muitas vezes com o Viana, em alta voz, não sei o quê, no carro, e eu disse, olha, mas não vamos conseguir, esse gajo. Sueco, não sei o quê, não. E ela está, olha para mim, vais contratar um jogador sueco? Arrisca de ser campeão. Finalmente vais ter jogadores como deve ser. Que significado é que tem para o Frederico ser presidente do Sporting? Acima de tudo, eu sinto uma responsabilidade de cumprir a missão. Primeiro, quando eu aceito ser presidente do Sporting, avaliei, obviamente, os prós e contras. E se sou capaz ou não sou capaz. E acho que tenho as condições para ser presidente do Sporting com 2 objetivos. Um, devolver a dignidade ao Sporting, de fora em 2018. Segundo, fazer com que as novas gerações não passassem o que a minha geração passou.
E para isso, duas coisas foram fundamentais fazer. Eu com a minha equipa. Ter um desprendimento total deste lugar. Perceber que muitos chegaram aqui onde eu cheguei, com as melhores das intenções, tentaram e não conseguiram. E então, o que é que eu tentei fazer diferente? O meu pacto é com o meu clube, com o Sporting. Não é com o grupo de sócios A, B, C ou D. O meu pacto é com o clube. Então eu vou fazer o que é o melhor para o clube. Consequências disto. Vou durar um mês, um ano, 4 anos, não me interessa. Vou fazer o que tiver que fazer. E isto foi o primeiro passo fundamental para que a minha equipa conseguisse revolucionar o Sporting. Não nos preocuparmos com reeleições, não nos preocuparmos sobretudo com o cair no dia a seguir. O ego é algo para mim que condiciona, mais do que qualquer outra coisa, o ser humano. Condiciona-nos na nossa decisão, condiciona-nos no nosso trabalho, condiciona-nos na própria capacidade de realização pessoal, de sermos felizes. Preocupamos mais com o que é que nós parecemos às pessoas do que nós somos realmente. E quando se está num cargo destes, a exposição é enorme, imensas decisões são condicionadas. O que é que dizem de mim? O que é que aquelas pessoas vão fazer? Vão votar em mim ou não? Ou seja, nós acabamos por preocupar-nos muito mais com a percepção que temos do que o que nós somos. Eu não me posso preocupar com o que vão dizer de mim. Eu agarro-me ao que me interessa na minha vida. É o caminho que eu tenho a percorrer. Os objetivos que eu quero fazer. Depois, o que as pessoas vão opinar isto, aquilo ou aquilo, não interessa. E aprendi muito nestes 6 anos a perder o tempo da minha vida apenas com o que interessa. Quero ser todos os dias melhor pai, melhor marido, melhor filho, melhor irmão, melhor amigo. Só isto já preenche toda a minha vida. Por isso vou ocupar o tempo da minha vida com o que aquele comentador, com o que aquele treinador, o que aquele presidente diz ou deixa de dizer. Condicionamos a vida pelo nosso ego. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? Vou ser lembrado. Assim passa a vida. Enquanto nós dedicarmos ao presente, dedicarmos às pessoas que nós gostamos, dedicarmos ao trabalho que nós sabemos fazer bem, isso é o que importa. Porque o que fica na vida não é o que nós falamos. É o que nós fazemos e a obra que deixamos feita. Muito menos a opinião das pessoas. Isso é zero. No dia das eleições, das primeiras, porquê é que foi ao cemitério do Alto São João? Fui de manhã, antes do resultado sair, fui dizer ao meu avô que ia ser presidente do Sporting. Então eu que ia ser presidente do Sporting. Ele nunca me viu, ele morreu, eu ainda era médico, não era presidente do Sporting, ele nem nunca sonhou na vida, sequer um neto dele, ser presidente do Sporting, dele, que era uma coisa. E eu disse-lhe só que ia tomar conta do Sporting. Também por ele? Não é por ele. Eu sei o que ele sofria com o Sporting e sei que quando fui campeão também, e então falo sempre com ele quando lhe digo, o Sporting é campeão. E ele está feliz com o seu Sporting. O que é que ele teria dito ao ver o neto presidente do Sporting? Era para não ir. Ele conhecia bem o Sporting. Não me teria dito, mas reprovaria. Mas acho que ele, acima de tudo, está orgulhoso com o seu Sporting. E essa é a minha missão. E para os avós e para os netos. E orgulhoso do neto, apesar de provavelmente não querer que o neto fosse, o neto ter ido. Sim, eu não gosto muito que se pessoalize o presidente. A minha formação é tipo desta casa. É missão entregue, missão cumprida. É assim que eu vejo. E para mim, o ser campeão, o pôr o Sporting, repor a dignidade do Sporting, isso faz parte da minha missão. As pessoas, quando acabam por ter algum sucesso, é fácil perder algum contacto com o planeta Terra. Fico contente de ouvir, mas não altera nada o que eu sou. Não altera nada ao meu comportamento, não altera com quem eu me dou, não altera o meu ritual, a minha forma de viver, nada. Quando estamos a regressar para Cabo, sofremos uma emboscada e ainda hoje me lembro do cheiro da pólvora. Que gestos dos seus pais guarda consigo que se lembra deles fazerem por si? O último gesto lembra-se do meu pai, na primeira Assembleia Geral do Sporting, havia uma bancada junto ao João Rocha que estava permanentemente a insultar. E havia as urnas abertas e os sócios entravam, votam, e o meu pai vai, enquanto sócio do Sporting, e eu estou na mesa onde estão os órgãos sociais, por acaso estou assim a ver, e no momento vejo
o meu pai entrar para ir votar. E o meu pai entra exatamente do lado onde está a bancada, onde estavam todos os adeptos organizados, para me insultar. E o meu pai entra, começa assim, por trás dele está toda a gente a insultar-me. Fica assim a olhar. Depois olha para mim e diz, olha, tu és mau. Vota e vai-se embora. O meu pai sempre foi contra a entrar no Sporting. Eu lembro-me que já era médico militar, embaixo era medicina desportiva, e então vejo uma vaga para entrar para médico dos Júniores do Vitória de Setúbal. Eu pego no carro, fui lá, entrevistar-me, mas tenho certeza, eu quero isto. Mas olha, só lhe podemos pagar 800 € brutos. E que eu exigia isso 3 vezes por semana lá, eu vivia em Lisboa, carro, gasóleo, portagens. E eu chego ao meu pai, para eu informar que ia reduzir o tempo de consultas nas clínicas do meu pai. Disse, olha pai, apareceu esta hipótese, eu vou... O meu pai já se tenho que pagar 800 €. E aceitaste? Aceitei. Muito inteligente. É isso, dedica-te à brincadeira da bola, tal. É isso, vai dedicando a isso. O meu pai sempre a brincar. E ele é daquelas pessoas que se afastou do esporte por minha causa. E eu percebo que cada um tem o seu mecanismo de defesa. O meu pai deixa de ir ao estádio. Nunca falámos desse assunto, porque eu rio muito com ele. Eu confesso que me rio com ele. Desabafa comigo e diz, pai, e agora, pá, que é isto, pá? A taça de Portugal, tu deixa de chatear-me de bilhetes e tal, mas tem uma coisa a ver com isso, pá. Onde é que há bilhetes da taça, não é? E depois, olha, e no dia que o Jóqueres for embora, se quiseres, eu tenho aqui 15 Jóqueres, olha, um joga no Montista entre eles anos, pá, isto depois vem ter comigo, olha, diz ao teu filho que está aqui o Jóqueres, já está. Pronto, então, o meu pai leva com estes filmes e de vez em quando de repente, eu acho que é uma piada, então desabafa ali ao telefone. A minha mãe não, a minha mãe é uma pessoa que se dedicou aos filhos e ao ensino. Agora está reformada, é avó e felizmente que os meus filhos têm o privilégio de ter uma avó como eu tive os meus avós. Minha mãe conhece-me muito bem e sabe quando eu quero uma coisa ou voltar para uma coisa é porque eu avaliei se consigo fazer a coisa. E a minha mãe no seu silêncio diz, se achas que queres isso e vai, então vai. E está sempre a apoiar. Tenho um problema que é, eu tenho a minha maneira de me defender, de ter este cargo, tenho a minha proteção, estou mais que preparado para isto. Não consigo proteger as pessoas que estão à minha volta. E a minha mãe não consegue... Estão a falar do filho dela, não é? Exatamente. Não consegue. E desgasta-se. Esse é o lado que eu não consigo que a minha mãe desligue. Quando o Presidente teve que tipo de ameaças? Eu tirar, tenho para a troca. Não lhe tira o sono isso? Não. A tropa deu-me várias lições. O Afeganistão deu-me uma. Foi aprender a viver com o medo. Na pandemia, sentiu que precisavam de si? Por um momento ninguém sabia o que aquilo ia acontecer. E eu lembro-me na altura, falei com o Secretário de Estado, ano anterior, João Paulo Rebelo, aquilo era uma coisa, as urgências caóticas, tal, era preciso pavilhões, e eu lembro-me liguei ao João Paulo Rebelo e disse, olha, aqui o pavilhão João Rocha está em ótima localização, está perto do Lido Valente, ou perto de Santa Maria, se vocês precisarem disto, utilizem, e eu, onde for preciso, muito obrigado, não sei, porque eu sou oficial do Exército, ainda sou capitão, estou licença sem vencimento, cenários, estado de sítio, como aconteceu, estado de emergência, etc. Regressei. Foi duro, sobretudo, fazer o que eu fazia e acumular ser presidente do Sporting. Alguns episódios engraçados, porque depois eu cheguei ali à urgência do hospital e era preciso mão de obra para todo tipo de urgência. Covid e não Covid. Porquê? Porque o Covid estava a abarcar todos os recursos humanos, mas as pessoas continuam a ter infartos, continuam a ter AVCs, continuam a ter infecções respiratórias, infecções urinárias. Então, apresento-me outra vez, fardado, cabelo rapado. Eu quero ir para o Covid. Vou para o Covid. Fico no Covid. Pronto, vinham os doentes e eu ia completamente equipado com o sistema de proteção, só se aos olhos. E chegava, fazia a história do doente, fazia a colheita. Alguns doentes ficavam assim a olhar. Olha só, você não é o meu presidente? E eu, não, só sou o presidente. Quando o Presidente decide muito por intuição. No momento da decisão, a intuição é muito importante. Eu tenho não mais 4, 5 pessoas, que eu disse sempre, mas depois quem dá o tiro, né? Quem prima o gatilho sou eu. E eu acho que tenho boa intuição para a parte humana. Criar equipas, formar equipas. O Exército também me ajudou isso. Quando fui para o Afeganistão, comandava a unidade sanitária, ou seja, a parte de comandar homens, sempre tive essa parte intuitiva que me tem ajudado. Foi muito aconselhada a não contratar o Ruben? Fui, e ainda bem que o fui, deixa-me dizer isto. A decisão de Ruben Amorim foi uma decisão marcante. Teve a ver muito com a parte de intuição, mas muito a ver com a parte racional também. Eu lembro-me o primeiro jogo dele, foi no Jamor, era com o Belenenses. Sim. Era um 7-1. Era quase início de janeiro. 4 de janeiro.
4 de janeiro? Pronto, está a ver. E acabei o jogo e fiquei preocupado. Foi o primeiro sentimento que eu tive. Fiquei preocupado. Depois fui falar com o Viana. E o Viana, não sou bem, isso, aquilo. Bem. E eu e o Viana entendemos muito bem. Ele sabe o que é que eu quero, eu sei o que é que ele quer, muitas vezes sem precisar de falar. Começa a ver o segundo jogo, comecei a falar com o Viana, isso. Pô. E o Viana, pois, e eu conheço esta parte também, tal. Mas nunca tínhamos um treinador. E de facto eu senti que o momento que era, as coisas não estavam bem, em virtude da questão financeira, fizemos sofrer muito a parte desportiva. Eu aprendi assim, pois, mas lembram-se aquele ano, 2019, eles fizeram uma má época desportiva. Claro que fizeram uma época desportiva. Eu tinha que garantir primeiro a sobrevivência do Sport. Quando há dinheiro, não há dinheiro. E vamos ter que começar de baixo, com muita calma, a gastar o pouco dinheiro que tínhamos, etc. E quando começamos a evoluir, a ver a fase de evolução do Amorim, nesses 2 meses, para aí, vou ter com o Viana, há a maneira de falarmos com ele. E o Viana começa a rir. Pá, ele tem uma cláusula de 10 milhões, sei. Pá, só quer falar com ele. Lá marcamos uma reunião, eu e o Viana fomos para o norte, lembro de estar aqui sentado, o Amorim sentado ali no sofá. Eu lá fazer perguntas como é que faz o microciclo, como é que faz o tempo de recuperação, depois mostrei o plantel do Sport, o que é que tu farias? O que é que eu senti? Primeiro, a parte racional. As respostas, o que eu já sabia nos jogadores, e depois a parte que é intuitiva, que eu sinto, que é a parte, se calhar louca, mas o acreditar que ele tem, o olhar. Eu acredito que nós, se fizermos isto contigo, nós podemos chegar ali. E ele deitou-se a rir. E aquilo ficou assim, mais ou menos, sem um compromisso. Fechamos a porta, tínhamos um elevador, o Viana entra, fechamos o elevador, o Viana olha para mim, o Viana ri-se, e diz assim, 10 milhões é muito dinheiro. Viana, qual é o treinador melhor para o Sport? Eu não tenho dúvida. Tu tens? Não. Então, 10 milhões é um problema meu. Foi um bocadinho de problema. E pronto, a partir daí, e é óbvio que tive o meu CFO e bem, o meu administrador André Bernardo, e bem, a ligarem, pá, por que não vais fazer isso? E eu ficaria desiludido com eles se eles tivessem feito isto. A única pessoa que estava alinhada comigo exatamente era o Viana. Mas o Viana, eu percebo, o Viana nunca quis sequer sugerir pelas partes da amizade pessoal. O Viana nunca me disse, Frederico, foi tal e vamos buscar o homem. Nunca me disse isso. Devia ter feito, cara, mais tempo atrás, tinha-me poupado. Mas a verdade é que o Viana simplesmente quis ouvir o que eu achava que acreditava genuinamente. Depois havia a questão do dinheiro, e aí o Viana se calhar mais consciente do que eu. Eu disse, pá, Frederico, eu acho, mas atenção, são 10 milhões, acho que tens que pensar bem. A decisão foi no elevador? Foi no momento, chegar, não sei se era um quarto andar ou um terceiro, e chega abaixo, Viana, a decisão está tomada. E o Viana só se ria. E depois, lembro-me de mandar uma mensagem, antes da bomba arrebentar, ao Amorim, só quero que saibas que hoje vou dormir mais descansado. É conhecido por alguém que corta a direito. Quando toma uma decisão, vai em frente. Sim. Eu tenho que acreditar no que estou a fazer. Eu, no dia que não acreditar no que estou a fazer, vou-me dedicar a outra coisa. Eu, no dia que achar que não consigo pôr o Sporting um bocadinho melhor do que foi ontem, então está na hora de sair, porque eu sei que vai vir alguém melhor do que eu, e ainda bem que é assim, e é assim que o Sporting vai ter na hora que chegar. E este é o exercício talvez mais difícil, porque nós muitas vezes quando chegamos a este cargo, queremos fazer coisas para nos eternizar, ficar na história. E eu rio-me como as pessoas muitas vezes desgastam-se a vida toda para ficar com uma plaquinha numa rua, para ter uma fotografia num museu. E além disso, para mim ser um disparate, é sobretudo altamente frustrante, porque isto nunca vai ser alcançado. Eu vou dar um exemplo. Hoje fala-se do Frederico Varandas ganhou X títulos, está-se a aproximar do presidente mais titulado. E eu faço a pergunta, quem é o presidente mais titulado do Sport? Quem é que é o grande presidente de referência do Sport? E se eu fizer esta pergunta a 10 sportinguistas, vão dizer João Rocha. Mas sabe quem é o presidente mais titulado da história do Sport? É um presidente chamado Ribeiro Ferreira, que conquistou em 7 anos 6 títulos. Quando? Em 1946, nos 5 violões. O que é que isto significa? Que há muitas pessoas que passam a vida toda a querer ficar na história, mas a história varre-nos sempre. Geração abaixo de mim vai saber que é o Frederico Varandas, sem dúvida alguma. Geração a seguir, dos meus netos. Foi presidente do Sport. E ganhou 3 títulos. Geração a seguir, foi presidente do Sporting. Uma frase. Não vão saber nada mais do mim. Criou-se uma certa ideia no futebol de que para se ter sucesso é preciso alguma manha, alguma malandrice. Creio que um dos grandes méritos da sua presidência tem a ver com isso. Tem a ver com a frontalidade e com o ter tomado decisões que contrariam essa tese. Eu acho que é injusto dizer que os valores vêm com o presidente. Não. Os valores, eu sou do Sporting, porque o Sporting tem aqueles valores e eu identifico-me com os valores do Sporting.
O que eu fiz foi reorientar outra vez o Sporting para esses valores. E, obviamente, enquanto eu for presidente do Sporting, o Sporting vai ter um único caminho. Mesmo hoje ganho, amanhã vou perder. Mas a nossa postura, a nossa dignidade, a nossa integridade, isso tem que ser inabalável. E, obviamente, que vencer ajuda. Mas o que as pessoas não percebem muito bem, e isso é um dos fenómenos do Sporting, é porque vencer ajuda, mas vencer sob os nossos valores, a coisa é fortíssima. E não há nada mais aglutinador, inspirador, do que vencer pelo mérito. Vencer sem nunca ligar ao Presidente do Conselho de Arbitragem a perguntar porque é que vai pôr este árbitro. Eu chego ao dia do jogo e muitas vezes nem sei quem é o árbitro. Depois muitas vezes fico chateado pelo jogo, daquilo e daquilo. Eu foco-me, e isto muitas vezes é importante no Sporting, porque o Sporting, como não ganhamos durante muito tempo, é normal criar um sentimento sempre de desconfiança. E isso muitas vezes é mau. Está tudo contra nós. Acabou. Isso. Nós temos que focar-nos nas variáveis que controlamos. Eu todos os dias fico obstinado a no dia seguinte, na época seguinte, sermos melhor onde falhamos. E isso dá-me alguma tranquilidade, pelo menos de chegar àquele momento, pronto, nós fizemos o que tínhamos a fazer. Fizemos o que eu podia fazer. E agora há variáveis que eu não controlo. No jogo, um adversário, a sorte e o azar que está sempre presente no jogo, a qualidade e o poder dos nossos adversários. Agora, independentemente da derrota, na vitória, a nossa postura, a nossa forma de ser, tem que ser a mesma. E isso é que é muito importante e, de certa forma, que orgulha muito o Sportingista. E hoje, o Sportingista tem muito orgulho no Sporting, não apenas por vencer, mas como vence. E acho que é uma lição para toda a gente, acho que para a sociedade. É possível vencer assim. Sem jogo sujo. É possível. Que importância é que tem uma figura como o Paulinho para esse caminho no Sporting? Alguém tão emblemático? Paulinho é uma grande figura do Sporting. É um ser humano espetacular. Se calhar só centenas de pessoas se apercebem o que ele é realmente. É uma pessoa super intuitiva, super sensível, muito, muito esperta. Muito mais esperta do que a maioria das pessoas julgam. E a maioria das pessoas que o julgam é o exemplo de uma pessoa que é feliz. Que papel é que tem o Frederico para essa felicidade? Eu sou o Dr. Varanas. Para ele, como ele diz Varanas. Viva o Dr. Varanas! Eu tenho um carinho especial por ele. E ele é completamente independente, tem sua vida, tem sua casa. Mas obviamente sempre teve uma pessoa que toma conta dele, da parte mais burocrática, a parte mais formal, a parte dos impostos, um tutor. Ele sempre teve o Mário Lino, sou Mário Lino, uma grande pessoa, uma grande figura do clube, e sempre foi como um pai para o Paulinho. Mas sou Mário Lino, há uns anos, disse que quero almoçar consigo com o Paulinho, vamos almoçar os três. E onde, olha, por exemplo, eu já vou com uma certa idade e eu disse ao Paulinho, está na hora de começarmos a pensar no teu futuro, alguém a tomar conta de ti caso aconteça mal uma coisa. E o seu Paulo Gama disse, então o que é que seja o Dr. Varanas? Isto é daqueles convites que não tem recusa. E então, pronto, ele até tem, em minha casa, eu tenho um quarto para visitas, que acaba por ser o quarto dele. E ele é engraçado, muitas vezes ele liga, Dr. Varanas, está em casa? Então eu se calhar vou ir jantar. Bem, mando ir um frango, ele come um frango inteiro, literalmente. E dorme lá no quarto dele. Depois está lá, volta daqui a 3 meses, que ele tem a casa dele. Ele vive numa casa. Mas tem que pagar as contas, fazer isso tudo? Sim, trata-lhe de toda a parte. Agora do IRS. O resto é a única parte que faz, porque ele sabe tomar conta dele melhor do que... O presidente em casa é o Santiago Varandas? É ele que em casa é o presidente? Não, o presidente sou eu, mas pelo que ele está a crescer, se calhar aos 8 anos, não sei. Se ele continuar a crescer assim... Ele já ouve Metallica, não é? Ouve boa música. Metallica faz parte de boa música. Aquela manifestação, jamais vou esquecer aquilo no Marquês. Há coisas que não lembro muito bem, depois tive que ir ver à televisão. Mas aquele momento de felicidade a passar no Saldanha, ver um mar de gente tudo a cantar. Concebidos em bordéis, amor ao Sporting e ódio ao Cardide. Rapaziada 1906, queremos vê-los todos no jazigo. Este ser